Pare de resistir às mudanças, tá? Pare de resistir às mudanças. Isso gera um estresse enorme dentro da gente, tá? Te deixa muito assim, sem flexibilidade. A resistência, ela te leva até um nível tão grande, se dependendo do que você está resistindo, deixa estressado, te desmotiva, baixa a tua autoestima, tudo por causa da resistência. E a resistência, ela é a não aceitação de alguma coisa que está acontecendo com você. Ou no seu ambiente, por exemplo, assim, seu esposo trocou de emprego ou foi transferido para uma outra cidade. É uma mudança na sua vida. Não estou falando só de mudança de endereço, tá? Tô falando de mudança na vida. E às vezes você não gostou da cidade, a cidade é muito quente, a cidade é muito fria, e aí pronto. Caiu no quê? No estresse, dificuldade de aceitação, como o Rê falou. E aí, tem situações que você pode fazer alguma coisa para mudar e tem situações que não. Para as situações que você não pode mudar, só te resta o quê? Aceitar. Já ouviu falar? Aceita que dói menos? E quando você aceita, seu corpo faz o quê? Eu aceito. Você pode não concordar, mas você aceita aquela situação. Aceita, traça um plano de ação, muda, faz alguma coisa, mas aceita no primeiro momento. Porque quando você não aceita, quando você gera resistência a essa mudança, você transforma isso no seu corpo em quê? Em doença. Herpes é a primeira que explode. Psoríase. Pedra nos... Eu acho que é psoríase. Psoríase. Tá bom. Depois você põe no grilo. Enxaqueca, pedra nos rins. Gente, são tantas doenças, baixa imunidade. Tudo por quê? Porque você não aceitou alguma situação na sua vida. E quanta gente fica presa no passado, né? Lembra lá da segunda atitude, fica preso no passado justamente pela resistência em aceitar algum fato que aconteceu com você. Isso acontece muito com familiares que perdem entes queridos. Passa por causa da morte de alguém, né? Ou por causa do término de um namoro, do final do casamento, fica resistente a aceitar que aquilo dali aconteceu e não consegue sair daquela situação de amargura, aquela situação de tristeza, não consegue aceitar que a pessoa realmente faleceu. Então as pessoas é difícil aceitar isso, é difícil aceitar. E no mesmo caso, situações que a gente às vezes possa ter errado no passado, é difícil aceitar que a gente errou e que a gente pode tirar um aprendizado disso. Não existe culpa. Aprenda, né, Poli? Não existe culpa. E não existe erro. Não existe erro também. Sabe o que existe? Aprendizado. Tudo aquilo que você errou, na verdade você não errou. Você aprendeu. Só que aqui na sua cabecinha você significou como erro. Agora, a partir desse erro, o que você aprendeu? Aposto que você não fez de novo. Então foi um aprendizado. Esquece que você errou, que a culpa some. Tem pessoas que não aceitam, por exemplo, a pandemia. E aí sofre com isso, fica resistente a seguir normas. Já tem pessoas na sua família que têm dificuldade em seguir regras? Na minha família tem um monte. E essas pessoas são tóxicas, elas são difíceis de lidar. Por quê? Até um amigo oculto que você faz de Natal, de fim de ano, essa pessoa não sabe seguir regras, ela não segue normas. São resistentes a mudanças, a esses detalhes. E o que está por trás disso? Por que essas pessoas têm esse tipo de comportamento? E aí elas acabam deixando a sua família abalada. Tenho usado muito esse termo porque é assim que as famílias estão hoje. Então, por exemplo, tem pessoas que até vai consultar num pronto-socorro hoje, na pandemia, ela vai sem máscara. Ah, porque eu não aceito regra, eu não aceito norma, então meu filho também não vai consultar não, tá? Vai pra casa, chama a polícia ainda. Por que tem pessoas assim que não sabem seguir regras? Você fala que é pra esperar, ela não espera, você fala isso, ela não fala. Então, esse tipo de pessoas, tem alguma coisa por trás delas que deixam as famílias tóxicas, porque se ela não sabe regra, o que é a família? Um conjunto de regras. Na nossa família tem regras, né? Nosso filho sabe que ele não pode ver certo tipo de coisa, não pode bater na gente, não pode gritar, tem regras. São as nossas regras, mas tem regras, né? Então, são pessoas que não sabem obedecer normas e regras, tem alguma coisa por trás. E essas pessoas
que são assim muito resistentes, repara se elas também não têm doença. Pode reparar. Então, se você é da pessoa que tem esse tipo de doença, de baixa imunidade, enxaqueca, labirintite e N outras doenças aí, as doenças de pele então são todas de fundo emocional. Não estou falando das doenças hereditárias, mas das doenças que não são hereditárias. Então, para pensar e reflita hoje, que fato, o que aconteceu na sua vida que você ainda não aceitou e que se transformou em doença no seu corpo? Até dentro da sua casa, você tem resistência à mudança até hoje. Você não, eu tinha, né? Agora eu estou aprendendo a controlar. Mas antes, as pessoas têm aquela necessidade, tudo que eu peço você não faz, tinha que ser desse jeito e não é. Você pede as coisas pro teu filho, ele age diferente. Você tem aquela necessidade de que seu filho faça aquilo que você está mandando na hora que você quer, no momento que você quer. E você não tem controle sobre as pessoas. Você quer que o seu marido seja de tal jeito, tenha comportamento de tal comportamento, faça tal atitude, tenha tal atitude, tenha diálogo, né? Se comprometa em fazer alguma coisa, ir na igreja com você ou não ir. E você quer que ele mude algo, você acaba se irritando nessa tentativa de controlar o outro. Se você é pontual e o outro não é. Se você gosta de uma coisa, o outro não gosta. Se você quer fazer uma coisa, o outro não quer. E você fica querendo controlar. Aceita que vocês são diferentes. Aceita que você não consegue controlar o outro. Você só consegue controlar você. Lembra das emoções? Estão dentro de quem? Dentro de você. Então você consegue controlar as emoções. Agora, o outro, esquece. Toda vez que você for tentar controlar alguém, você vai se frustrar. Você vai se irritar. Porque você não tem controle sobre o outro, não. Agora, pode influenciar. Você pode tentar influenciar de alguma forma. Não de forma direta, mas pelas portas dos fundos. Né? Sugerindo, conversando diferente, mudando a forma de conseguir aquilo que você quer. Influenciar você consegue. Agora, controlar jamais, tá? Você tem que aceitar.